este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Temos o apoio da ACESP, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre os instrumentos de repressão ao crime organizado. E para falar sobre este tema, o nosso convidado é o delegado federal Guilherme Werner, que está bem aqui ao meu lado. O nosso anfitrião de hoje é o diretor executivo do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, o doutor Adalto Machado. Para começar a nossa conversa, doutor Guilherme, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor começasse explicando ao telespectador o seguinte: qual é a atual dimensão do crime organizado? Muito bem. Muito obrigado pelo convite, Adriano, Adalto, meu caro colega de Polícia Federal. Estou muito feliz de estar participando desse programa com vocês. O privilégio é nosso, doutor. Muito obrigado. Vamos lá. E é uma questão muito importante essa da criminalidade organizada no contexto atual, no contexto global, e como ela vem se desenvolvendo e como a academia, como os estudiosos vêm tratando do tema. Primeira coisa fundamental é estabelecer que uma distinção básica, que é o crime organizado e a organização criminosa. O crime organizado é um fenômeno abrangente que engloba a sua expressão na organização criminosa, que é a forma como ela se expressa no meio, na sociedade, nos países e as suas várias dimensões. O crime organizado pode conter várias organizações criminosas, seria isso? Sim, sim. O crime organizado é um fenômeno. Ele não é um ato, é um fenômeno que engloba aí a organização criminosa. O conceito de crime organizado e organização criminosa, ele foi muito debatido ao longo do século passado e desse século. E ele ganha muito destaque na questão das máfias e na questão da lei seca dos Estados Unidos, da Prohibition, que foi desde janeiro de 1919 até dezembro de 1933. Durante a Prohibition, durante essa lei seca, o que aconteceu? Chamava Prohibition? Prohibition. Era proibida a venda de álcool, venda desse tipo No começo do século começo passado. do século passado, justamente. Então as máfias italianas e as máfias irlandesas, junto com os canadenses, começaram a produzir e distribuir esse tipo de bebida para o mercado subterrâneo, o mercado ilícito. E o que acontece? A partir daí, o fenômeno da criminalidade organizada passa a ser estudado em suas várias dimensões. Aí, vários pesquisadores eles começaram a observar características específicas. Uso da violência, predomínio do uso da violência, você tem a corrupção para garantia das atividades ilícitas, você tem a venda de proteção, você tem uma organização empresarial, você tem várias características que vão sendo estudadas ao longo do começo do século passado. Acontece que esse tipo de estudo ele estabelece como a organização criminosa funciona, mas legalmente, sob o ponto de vista jurídico, ele se torna fraco. Por quê? Porque se você tem lá no conceito de criminalidade organizada, tem que ser uma forma de associação empresarial. Se não for uma associação empresarial, você não tem uma criminalidade organizada. Então o que acontece? A partir dos anos 60, 70, a Organização das Nações Unidas passa a debater o tema da criminalidade organizada, mas primeiro como entrada através das drogas, né? Através da regulamentação das drogas ilícitas, isso na Convenção de Nova York da década de 60. Depois, efetivamente, como as drogas se tornam uma questão não de saúde, mas mais uma questão econômica, na parte de proibição de combate efetivo às drogas da década de 80, que gerou justamente a guerra às drogas, ao narcotráfico na Colômbia, aquela coisa toda dos cartéis. Pablo Escobar, isso. Isso entra no debate, se insere no debate sob um viés econômico da criminalidade organizada. Então, a partir daí, foi feito em Genebra, na década de 60 e 70 do século passado, uma convenção para estabelecer os conceitos da organização criminosa. Então,
você não trabalha mais com características específicas, você busca um conceito que seja efetivamente aplicável à lei e que não tenha e tem uma uniformidade na aplicação legal. Então, o que acontece? Aí eles fizeram vários debates, vários conceitos apareceram, fizeram estudos que pegam várias características e montam conceitos. Isso não bastava, então eles criaram duas perspectivas fundamentais. Como se associam quantidade de pessoas e crime praticado, pena ao crime praticado, a gravidade do crime praticado, como as pessoas se associam e o que acontece, qual que é a dimensão disso. Então aí eles criaram um conceito, a Organização das Nações Unidas, através da Convenção de Palermo, conseguiu estabelecer um conceito de grupo estruturado, número de pessoas e gravidade da criminalidade. Ao invés de colocar que o crime organizado é uma associação de indivíduos voltados à prática de delitos sob forma empresarial, uso de violência, venda de proteção, bens e serviços ilícitos. É basicamente isso. Então, esse é o modelo, estrutura quadro, que se forma para poder aí, ter o combate efetivo ao crime organizado. É importante notar essa visão econômica, né, do crime organizado, né? Então, ele sempre tem o objetivo de lucro. Então, ele se organiza de uma forma empresarial com objetivo de lucro. Então, você tem que sempre... o objetivo principal de qualquer criminalidade, de qualquer crime organizado ou a criminalidade organizada vai ser a obtenção de lucro. Então, maximizar seus lucros, e por isso que se estabelecem redes para tentar ampliar esse seu poder econômico, vamos dizer assim, através, infelizmente, de atividades criminosas. Se não houver esse viés econômico, não se pode denominar de organização criminosa, teoricamente? Aí que está. Você estabelece aí uma tipologia da organização criminosa. O que prevê uma teoria de tipologia da organização criminosa? Você prevê 3 enfrentamentos da questão. Primeiro, sob o ponto de vista de como se organiza. Aí você percebe que existe uma preponderância nas redes difusas no lugar da formação de hierarquia. Estrutura hierárquica que você tinha na máfia, do capo da máfia, sim, é mais horizontal. Você tem uma rede difusa e fluida. Ele se forma e se separam, os nós das redes se formam e se separam de forma muito mais dinâmica. É um processo dinâmico. Então, essa é uma característica fundamental numa organização criminosa. Atualmente, é a preponderância das redes no lugar da formação de hierarquia e estruturas rígidas. Isso é o primeiro ponto. Um segundo ponto também que é fundamental é você perceber que dentro disso você tem uma racionalidade dos atores que compõem essas redes. Eles se associam dentro das expertises do crime organizado para poder desenvolver o crime organizado de uma forma precisa através de busca de novos mercados, de mercados estabelecidos, de produtos, venda de bens ilícitos, produtos ilícitos, serviços ilícitos de forma mais eficiente possível, evitando ser preso, evitando a percepção disso pelos órgãos de combate à corrupção, de combate à criminalidade organizada e também evitando, se for conseguindo integrar um mercado lícito. Essa é a primeira coisa fundamental. O segundo aspecto, você tem o primeiro aspecto, são as redes, o segundo aspecto que é essa questão de você ter uma dinâmica de ganho, de efetividade, de racionalidade, e uma terceira questão que é justamente o ganho ilícito. O ganho ilícito é um problema muito sério, o Adalto pontuou muito bem, mas ele tem que ser visto da seguinte forma: às vezes você tem uma organização criminosa que tem um ganho ilícito que não é oferível monetariamente, mas é uma posição de poder. Por exemplo, na corrupção você consegue perceber isso de forma muito mais clara, muito específica. E, finalmente, a supranacionalidade, que é a capacidade das organizações criminosas interagirem e se espalharem pelo mundo. Isso é uma outra característica fundamental da organização. Acho uma característica interessante que o doutor pontuou. Na verdade, já está um segundo ponto da criminalidade organizada, que é essa de rede, né? Em princípio, ela era mais piramidal, né? Com um grande líder lá, né? O chefe que coordenava toda essa estrutura, e hoje acho que evoluiu junto com a sociedade. Que a sociedade hoje elas estão mais relacionadas, né? Você pode ver até o fenômeno comercial com a terceirização, então cada um se especializando numa atividade, e a criminalidade ela percebeu essa dinâmica e acho que também se estabeleceu da mesma forma que a sociedade. Você vê uma evolução da criminalidade de acordo com a sociedade, né? Essas 3 ondas, na verdade, da globalização, que é a primeira onda do transnacionalismo, das empresas transnacionais.
Aí a segunda, que é antes da queda do Muro de Berlim, é antes da abertura, do fim da Guerra Fria, desse confronto entre leste e oeste. Então você tem as empresas transnacionais. Depois você tem uma segunda onda, que é o globalismo, aquela vertente do globalismo. E hoje em dia a sociedade civil, que se expande de uma forma muito rápida, a internet, através de outros modos de entrosamento e de comunicação. Então isso tudo agrega uma característica na criminalidade organizada que tem que ser vista e tem que ser empreitada. O doutor Adalto falou da questão piramidal no sentido da estruturação, né, de poder do crime organizado ou da organização criminosa. É diferente. E hoje a gente tem uma mudança nisso. Mesmo com essa mudança, ainda é possível denominar tal organização como criminosa, ou seja, ela transforma-se internamente, mas ela mantém os padrões básicos que ainda a fazem uma organização criminosa. Seria isso? Sim. Eu estou falando como leigo também, mas é pelo que eu entendi do que vocês falaram. Perfeito, muito bem observado. A questão é que a estrutura em rede, ela comporta, dentro da estrutura em rede, uma organização piramidal. O que acontece? Você tem uma organização piramidal aqui de uma determinada máfia, Entendi. Máfia de veículos, ou máfia dos esportistas na União Soviética, na Rússia. Ela tem uma estrutura piramidal, até militar, paramilitar. Mas dentro dela você também tem um grupo que é fraco, com ligações fracas para lavagem de dinheiro, para dispersão de capitais, para prospecção de outros mercados ilícitos, para venda de proteção em outros países. Então você tem lá a máfia dos esportistas, por exemplo, vendendo proteção na Holanda para tráfico de entorpecente. Então você tem essa característica, uma coisa estruturada em hierarquia rígida e outra solta. A intensidade desse vínculo ao que o senhor se refere depende também do ilícito que está sendo cometido? Ou não? Sim, não tem a ver? Sim. O senhor falou que, de repente, para aquele problema dos russos, da questão lá do anabolizante, de toda aquela porcaria que eles fizeram, era uma coisa mais piramidal, mas quase paramilitar. E uma lavagem de dinheiro, outros delitos afins, seria uma coisa mais leve, entre aspas, ou menos intensa, ou não tem nada a ver também, eu estou falando bobagem. Não, eles têm uma relação, diferente, assim, a correlação. Às vezes você tem uma organização que não usa violência, que é especialista em hackear contas bancárias. Ela é super frouxa, assim, as ligações são muito frouxas, muito dinâmicas, muda muito rápido e não tem um líder específico. Entendi. Tem as pessoas ganhando. E às vezes você tem, como no caso da máfia dos esportes, que não está tão relacionada ao anabolizante, mas sim a venda de proteção e a venda de o que eles chamam lá que é o telhado, né? Você ter alguém que está te protegendo. O senhor não estava se referindo àquele escândalo lá? Não. É um outro tipo de máfia. Tá. Então você tem essa máfia mais militar, que vem de proteção, como a milícia aqui como as milícias. E você tem aí uma ligação dela com a parte de lavagem de dinheiro, outros mercados, ou para desvio de bens, de venda de veículos roubados, furtados, esse tipo de coisa, esse caminho. Muito bem, doutor Guilherme. O primeiro bloco do programa de hoje eu preciso encerrar agora. Este é o programa Segurança Pública em Debate. No programa de hoje nós estamos conversando a respeito dos instrumentos de repressão ao crime organizado. Primeiro bloco fica por aqui, segundo bloco já. Não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, que estamos conversando a respeito dos instrumentos de repressão ao crime organizado, tendo aqui conosco hoje Dr. Guilherme Werner, delegado federal, Dr. Adalto Machado, também delegado federal, diretor executivo do SINDPF-SP. Dr. Guilherme, começando o segundo bloco, deixa eu lhe perguntar o seguinte, a gente meio que deu uma ideia para o telespectador no bloco passado sobre o que são organizações criminosas, como é que se enfrentam as organizações criminosas? Quais são os instrumentos também políticos de enfrentamento do crime organizado?
Muito bem, é uma questão muito importante essa da gente estabelecer o controle político da criminalidade organizada. Porque os instrumentos de enfrentamento que estão previstos na lei, como os instrumentos de escuta, interceptação, agente infiltrado, delação premiada, colaboração, esse tipo de instrumento são os instrumentos processuais. Mas existem os instrumentos políticos que vão muito além disso. Eles se referem à homogeneização do direito penal entre os países signatários dos tratados de combate ao crime organizado. Então você tem que ter uma forma de aplicação do direito penal uniforme em todos os países para evitar paraíso fiscal, para evitar países que não punem determinadas práticas de ilícitas que são relacionadas com o mercado financeiro, o mercado de capitais, legislação muito específica a essa. Então, para evitar a lavagem de dinheiro, você tem que ter essa uniformização no direito penal. Segunda parte fundamental também é uma homogeneização de procedimentos jurisdicionais, ou seja, os juízes eles têm que ter mais ou menos a mesma dinâmica na atuação, na aplicação do direito. A terceira parte, o terceiro pilar da cooperação internacional se baseia o quê? Na criação de instrumentos e de mecanismos e de instituições que sejam aptas a transferir informações de forma célere e de forma rápida. E um quarto item fundamental que é a transmissão de conhecimento, de boas práticas de polícia, de enfrentamento da questão, de investigação e de enfrentamento da questão da criminalidade organizada. São esses 4 pilares básicos que sustentam aí a política de combate à criminalidade organizada transnacional. É importante notar também que até essas convenções internacionais que disciplinam, que dão subsídio para o combate do crime organizado, prevêem a autonomia, né, uma independência das instituições que realizam esse combate, né? Tem a previsão, o doutor pode explicar talvez melhor, sobre até a previsão na Convenção de Mérida, na Convenção de Palermo, de que essas instituições de combate ao crime organizado gozem de uma autonomia para que possam realmente ter os instrumentos para poder desenvolver o seu trabalho, né, independente do governante, né, para não ter influência do governante. Se o doutor pode, não sei se perfeito, a famosa ingerência. A ingerência do governo em relação ao que está sendo investigado, a seletividade na investigação, principalmente no combate à corrupção, ela é muito grave, é uma coisa muito grave. A Convenção de Mérida e a Convenção de Palermo, elas têm especificamente na Convenção de Palermo no artigo 9º e na Convenção de Mérida no artigo 6º e 36, eles prevêem que os organismos de controle, o sistema de integridade nacional, que ele é composto tanto de órgãos administrativos como de órgãos jurisdicionais, de tutela jurisdicional, tenham a capacidade e a autonomia para poder fazer o serviço, o controle efetivo do Estado, sem a interferência, sem a ingerência dos órgãos de Estado. Ou seja, eles têm que gozar dessa autonomia. Autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Isso é fundamental. Se não tiver isso, você não consegue ter um desenvolvimento bom dos organismos de controle. A gente tem o caso aqui do TCU, tem autonomia, o Ministério Público tem autonomia. Infelizmente, as polícias judiciárias não têm autonomia. E a Polícia Judiciária ela faz a ponte entre o administrativo, procedimentos administrativos, e a tutela jurisdicional do Estado. Então, se você não tem essa ponte sólida, firme, de investigação, você possivelmente vai ter muita ingerência e vai ter uma dificuldade maior no combate à corrupção e à criminalidade organizada. A gente pode até falar, então, que o Brasil, uma vez que as polícias judiciárias não gozam dessa autonomia, previsão legal, apesar de alguns falarem que... Alguns não, né? A Polícia Federal ela tem um trabalho bem isento, mas a falta dessa previsão normativa na lei da autonomia da Polícia Federal e da Polícia Civil dos Estados, o Brasil então deixa de cumprir essas convenções que ele é signatário, né? Uma vez que o Brasil é signatário das convenções de Mérida e de Palermo, se elas preveem que as instituições têm que gozar de autonomia e efetivamente não estão previstos isso no normativo interno, infelizmente o Brasil ainda precisa avançar na legislação aqui dentro. Perfeito, perfeito. Essa é a colocação. Eu vou até além. No minuto em que o Brasil ele é signatário e não denunciou esses artigos que eu citei,
ele é obrigado a cumprir. Ele tem que cumprir imediatamente, de imediato. Já deveria estar cumprindo desde que a Convenção de Palermo foi recepcionada pelo sistema jurídico nacional. E vou mais além, se você pensar no contexto da segurança, como segurança humana, em que esses tratados, essas convenções, elas têm força de direito fundamental. Então, pela própria alteração na Constituição, elas teriam que ingressar como emendas à Constituição. Porque é importante o combate à corrupção, à criminalidade organizada, como um direito essencial, um direito humano, porque a segurança humana ela prevê justamente isso, que a pessoa tenha a liberdade do medo e a possibilidade de se explorar em seu máximo. Então, no momento em que isso não é atendido, você tem claramente que o Estado brasileiro ele está negando uma coisa que já está prevista em lei. Então, isso eu acho que é fundamental, essa autonomia das instituições de polícia judiciária. O doutor, tira uma dúvida minha. Por que um país assina uma convenção internacional sem cumprir os requisitos de que ela trata? Ou é normal isso? Não, assina para depois ir lá e cumprir. Como é que funciona isso? Porque assim, por que o Brasil assina e não faz? Essa é uma questão interessante se você for ver sobre a ótica do global, do mundo como um todo. Você pode perceber até uma coisa engraçada. A Coreia do Norte ela é signatária de várias convenções das Nações Unidas. Ela aceita. Só que ela não aplica nada. A China também aceita então e não aplica nada. Então fazer isso. Teoricamente teria que ter uma sanção, mas a sanção é sempre num plano político e econômico. Entendi. Só que como esse é um detalhe, é uma rúbrica dentro de um sistema que está sendo mal ou bem, ele está sendo cumprido pelo Estado brasileiro, ninguém vai entrar com uma sanção. Entendi. Caberia aí uma medida internacional, em uma corte internacional, para pedir aplicação imediata desse instrumento jurídico? Ao meu ver, eu entendo que sim. Eu entendo que cabe até um questionamento nas Nações Unidas. Olha, a gente tem aqui essa situação, esse problema, e isso não está sendo cumprido. Porque no sistema de controle, você não pode ter instituições que estão vinculadas ao órgão que está sendo controlado. Isso não existe. Ou seja, você cria um tribunal de controle, mas esse tribunal está subordinado à pessoa que vai controlar. Você não controla você mesmo, é um terceiro. O controle é horizontal, não tem uma hierarquia, mas quem faz o controle tem que ter autonomia. Não hierarquia, mas autonomia. Muito bem. Doutor Adalto, o senhor trouxe um livro para mostrar para o nosso telespectador. Peço que o senhor discorra um pouquinho sobre ele, a gente tem ainda 3 minutos e meio de programa. Certo. Não, nossos colegas aqui, o Dr. Cleiton da Silva Bezerra e o Giovanni Celso Agnoleto, eles tiveram a felicidade aqui com o apoio do sindicato da Polícia Federal no Rio de Janeiro, a Associação dos Delegados de Polícia Federal, em criar uma série com doutrinas expondo a visão do delegado, né, sobre as questões jurídicas que permeiam o combate aos crimes. E eu trouxe esse livro aqui, que estamos no 7º volume já, para presentear o Dr. Guilherme, que trata exatamente do assunto que está em voga aqui, né? Ótimo. No caso, ele fala sobre o combate e principalmente sobre a Lei 12.850. Aqui nós discorremos bastante sobre esses instrumentos políticos, né? E aqui já é uma visão um pouco mais prática disso. E qual é o título do livro, doutor? Combate às organizações criminosas. A Lei 12.850, a lei que mudou o Brasil. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado. Eu também aproveito a oportunidade para trazer aqui o livro Criminalidade Organizada, que é do Observatório de Criminalidade Organizada da Academia Nacional de Polícia. É uma iniciativa que a gente tem de pesquisa e desenvolvimento da doutrina de polícia dentro da Academia Nacional, na Escola Superior de Polícia. Ele foi fruto de um seminário e tem aqui artigos de vários professores da academia e que desenvolve justamente uma doutrina sólida e também basilar nessa questão política, nessa questão de abordagem da criminalidade organizada como fenômeno. Eu, então, faço as mãos ao Escuta, Adalto. só para saber uma coisa, ninguém trouxe livro para mim, né? Só vocês estão trocando livro. Estou brincando. Deixa eu dar uma olhada aqui, doutor, nesse livro, só um minutinho. Como a gente tem ainda 1 minuto e meio. Não, é brincadeira, é brincadeira. Para você que está nos assistindo e que faz direito ou tem interesse na carreira jurídica,
Esse livro aqui que está em minhas mãos, vamos dar uma ideia a você, se é que eu vou conseguir achar, tudo improvisado aqui, ninguém combinou nada, viu? Ninguém combinou nada. O prefácio é do presidente da ADPF, Dr. Edivandir Félix de Paiva, e tem um prefácio de um colega meu, jornalista Alexandre Garcia. Vocês gostam do Alexandre? Muito bom. Gosto. Os comentários dele no Bom Dia Brasil são sempre pertinentes, né? Aqui, achei. E sumário. Histórico da Lei 12.850/2012, a investigação de organizações criminosas, colaboração premiada, simplificando os acordos de colaboração, combate às organizações criminosas em aeroportos, colaboração premiada em questões processuais, ação controlada e por aí vai. Nós temos ao todo 15 capítulos. Deixa eu ver esse outro aí, doutor, rapidinho, para dar uma ideia para o nosso telespectador também do sumário, que é bastante... Eu sempre me interesso por sumários. Quando eu pego um livro na biblioteca, eu abro logo lá. Cleptocracia, corrupção sistêmica e criminalidade organizada. Estou vendo este livro agora. Introdução, organização criminosa, dimensões estruturais. Corrupção, dimensões conceituais. Corrupção, a formação do Estado cleptocrata. Patrimonialismo e neopatrimonialismo, vírgula, os dois Brasis. Esse deve ser bom, esse capítulo aqui. Democracia, controle e superação da cleptocracia, conclusão. Muito interessante, viu? Agradeço muito os dois terem trazido esses livros, porque, afinal de contas, obrigado. Não só vocês poderão desfrutá-los, mas também quem está nos assistindo. Queria agradecer a presença do Dr. Guilherme Werner, do Dr. Adalto Machado aqui nesse programa sobre instrumentos de repressão ao crime organizado. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.